Vamos dar prosseguimento ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, querido amigo, amado Senhor, mais uma vez nós te pedimos, abençoa os nossos propósitos de aprendizado. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo na retinha final do estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o grupo de estudos das obras básicas, o GEOB, da Escola Espírita Francisco Xavier, uma instituição que fica na rua 1º de dezembro, número 16, na Cidade Nova, em Salvador, que é uma instituição antiga, desde 1910, que tem esse histórico, né, de estudos. Não é à toa que o nome é Escola Espírita. Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento, como sempre fazemos. Vamos fazer um pequeno resumo do item anterior que nós estudamos, refletimos, lembrando aqueles que estão chegando pela primeira vez que a dinâmica que a gente utiliza é, nós fazemos a leitura e depois tecemos alguns comentários para as nossas reflexões. Então, vamos ver aqui um resuminho do item 6, para que depois nós possamos fazer a leitura do item 7, vocês acompanham aí de casa, e depois nós vamos fazer algumas reflexões para nos auxiliar durante essa semana, para que sirva para a nossa vida, para o nosso aprendizado atual enquanto espírito, até chegarmos na semana anterior ao item 8. Então, vimos no item 6 que a ideia de que acreditar que a força da ideia espírita ou do espiritismo está nas práticas das manifestações materiais é uma ideia que não tem muita base. E achar que a ideia espírita ela se fundamenta nessas manifestações e que, acabando com essas manifestações, poderiam se minar as suas bases, é uma utopia. Que, muito pelo contrário, que a força da ideia espírita ou da doutrina espírita está na sua filosofia e no apelo que faz à razão e ao bom senso. Que vem trazer essa ideia através de uma linguagem clara e sem ambiguidades, sem nada de místico, nem de alegoria e nada que leve a falsas interpretações. Então, vem de uma forma simples, clara e direta. Não reclama uma crença cega, muito pelo contrário. Quer que se saiba por que se crê. O que se crê e por que se crê. Traz também que negar essa ideia só faz com que o efeito seja contrário, porque a curiosidade e o desejo de se conhecer aquilo que é proibido da natureza humana. Então, tentar fazer com que essa ideia não alcance o maior número de pessoas ou que ela não se dissemine proibindo, só faz com que a curiosidade ela fique mais excitada, né? Porque a gente sempre gosta de conhecer aquilo que é proibido. Traz também esse item 6, que as manifestações espíritas não são um privilégio pessoal de uma só pessoa, de um só homem, mas que é algo que está ao alcance de todos, que pode ser utilizado por todos, desde o menor até o maior, desde o palácio da maior mansão até a choupana, que está ao alcance
as manifestações espíritas, essas manifestações estão ao alcance de todos, não precisa de nada de especial, de nenhum critério especial, de nenhuma característica especial para que ela aconteça. Ela está ao alcance de todos e em todas as partes. Que o Espiritismo não é obra de um homem, e a gente viu no item anterior, até que eu chamei a atenção de quando se falava que desde a antiguidade, algumas pessoas pensam, como antiguidade se o Espiritismo, a doutrina é de 1857. A doutrina como um corpo, como ciência, como filosofia, como um corpo doutrinário. Mas a ideia e os fenômenos, elas são tão antigas quanto a criação. Então, o Espiritismo não é obra de um homem, de uma pessoa, de um espírito. Ninguém pode se dizer o seu autor, porque é tão antigo quanto a criação. Então, desde que o homem existe, passou a existir, os fenômenos espíritas acontecem. Que, se quisesse queimar todos os livros espíritas, e como eu falei na semana passada, tirar de toda a rede, de qualquer tipo de comunicação, para acabar com a ideia, que a gente pode ficar tranquilo. Porque no dia seguinte, todas elas seriam reproduzidas. Por quê? Porque nós podemos atingir o homem, mas a mente que está no espírito, ela é inatingível. E porque a gente pode até prender ou encarcerar, ou até dizer que vai exterminar aquela pessoa. Mas o espírito é imortal. Então não se poderia jamais encarcerar nem queimar os espíritos que são os verdadeiros autores da ideia. Vimos isso também. Que a ideia espírita, ela se encontra por toda parte, em todas as religiões. Em todas as religiões, a ideia espírita está presente, as manifestações estão presentes. E que na religião católica, mais ainda, e que ela seria a religião, como dentre todas, com mais autoridade. Por quê? Porque nela se encontram todos os princípios de todas as manifestações espíritas. Lá a gente vai ver vidência, voz direta, psicografia, psicofonia, materializações. Então, os espíritos de todos os graus, né? Os santos, anjos, arcanjos, a gente viu lá na escala espírita, de primeira ordem, segunda ordem, tudo isso, a doutrina, a ideia espírita veio dar explicação, mas já faz parte, e sempre fez parte da religião. Os anjos, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, as visões, as manifestações de todo gênero, as aparições tangíveis, né? Que disse, não pegou em tal santo, foi materializada tal coisa. Tudo isso existe na religião católica e em outras também, mas está citado aqui especificamente como a religião em que tem mais autoridade, ou seja, que mais trouxe exemplos dessas manifestações, que a doutrina ou a ideia espírita veio no livro dos Médiuns, na Gênese, trazer a explicação, nomear esses fenômenos. Até em relação aos demônios, foi algo que eu não falei na semana anterior, né? Que, no tocante aos demônios, não são mais o que eles chamam de demônios, nós entendemos que são espíritos ainda ignorantes daquilo que é bom para si e para o outro.
aquilo que é bom para o seu próprio crescimento, para a sua evolução, como se pudesse negar essa evolução, né? E a diferença é que essas doutrinas, quando essas pessoas são destinadas, ou esses demônios, ou esses seres que estão destinados ao mal ou ao castigo eterno, a doutrina vem por uma outra via, né? Que não existe uma destinação ao sofrimento, porque a via que a doutrina nos traz, a ideia é de progresso, e esse progresso ele chega a todos, absolutamente todos. Não há ninguém, nenhum espírito que fique fora disso. Então, não existe a doutrina das penas eternas, porque em algum momento que aquele ser entender, ele pode refazer a sua história. Então, essa é a diferença. Mas entre chamar de demônio ou de espírito obsessor, é a mesma coisa. A única diferença é que na ideia espírita, esse castigo não é eterno. Também vai falar lá nesse item o que é que a ciência espírita, a moderna ciência espírita vai trazer, já que essas manifestações são desde o início dos tempos, desde o início da criação, ou seja, desde que o homem, o fenômeno humano passou a existir. Então, ele vai dizer que a doutrina não vem trazer nada novo, mas vem reunir em um todo, em um corpo doutrinário, o que estava disperso, explicar em termos próprios o que se conhecia numa linguagem alegórica. Então, vai apresentar os fenômenos, nomear os fenômenos, vai dizer espírito, perispírito, vai dizer quais são os tipos de manifestações, os tipos de mediunidade. Revela, então, o que já existe, coordena, mas não está criando nada novo, não está criando uma nova religião, não. Está coordenando, revelando o que já existe, porque a sua base está em todos os tempos e em todos os lugares. E, para finalizar, que também nesse item fala sobre aqueles que combatem, os detratores da ideia espírita, que não querem que essas ideias prevaleçam, se disseminem. Vem uma pergunta: de resto, que interesse haveria em travar a propagação das ideias espíritas? Por que esse interesse em propagar as ideias espíritas, se essas ideias, elas vêm para se levantar contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo? Porque ela vai propagar o contrário disso, o amor, a fraternidade, a caridade, a boa relação entre os seres. Então, por que, se a sua influência, a influência da doutrina, vai levar ao contrário desse movimento do orgulho e do egoísmo, e essas ideias tornarão os homens melhores uns para os outros, porque é isso que a ideia espírita, em sua essência, prega, que nós nos tornemos melhores a cada dia do que fomos antes, que possamos fazer escolhas melhores, que respeitemos o outro, que amemos o outro. Então, vão tornar os homens, os espíritos melhores, menos ávidos de interesses materiais e mais resignados antes aos decretos ou aquilo que foi, né, determinado para nós pelo divino como experiência de crescimento, fazendo-se, portanto, como um instrumento, a doutrina, a ideia espírita, como um instrumento de crescimento, de ordem, de tranquilidade. Isso foi o que nós vimos no item 6 na semana anterior. Agora, hoje, nós vamos dar
prosseguimento à leitura e depois vamos ver o que é que a gente consegue fazer de reflexões sobre o item 7. Lembrando que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, que nós já terminamos os 4 livros ou 4 partes e que nós agora estamos na conclusão, que também tem 9 itens ou 9 partes e que nós utilizamos para a leitura aqui a tradução de Herculano Pires. E em casa vocês vão acompanhar aqui com a gente. Então vamos lá, item 7. O Espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios da filosofia e moral que delas decorrem e o da aplicação desses princípios. Daí as 3 classes, ou antes os 3 graus de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Para eles é uma ciência de experimentações. Segundo, os que compreendem as suas consequências morais. Terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral sobre o qual se encaram esses fenômenos estranhos, cada um deles compreende que é toda uma nova ordem de ideias que surge e cujas consequências não podem deixar de ser uma profunda modificação no estado da humanidade, compreendendo também que essa modificação não pode verificar-se a não ser no sentido do bem. Quanto aos adversários, também podemos classificá-los em 3 categorias. Primeiro, os que negam por sistema tudo que é novo e não procede de suas próprias mentes, e que dele falam sem conhecimento de causa. A esta classe pertencem todos os que nada admitem fora do testemunho dos sentidos. Nada viram, nada querem ver e menos ainda aprofundar-se. Ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas de maneira muito clara, de medo de serem forçados a convir que não têm razão. Para eles, o espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Ele não existe, eis tudo. Estes são os incrédulos de posição fixada. Ao seu lado, podem ser colocados os que não lhe lançaram sequer um golpe de vista para desencargo de consciência, a fim de poderem dizer: quis ver e nada vi. Eles não compreendem que possam ser necessário mais de meia hora para se darem conta de toda uma ciência. Segundo, os que, sabendo muito bem o que devem pensar da realidade dos fatos, não obstante, os combatem por motivos de interesse pessoal. Para eles, o espiritismo existe, mas temem suas consequências e o atacam como um inimigo. Terceiro, os que encontram na moral espírita uma censura demasiado severa para os seus atos ou as suas tendências. O espiritismo levado a sério os incomodaria. Esses não rejeitam nem o aprovam. Preferem fechar os olhos. Os primeiros são levados pelo orgulho e pela presunção. Os segundos, pela ambição. Os terceiros, pelo egoísmo. Compreende-se que essas causas de oposição, nada tendo de sólidas, devem desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma 4ª classe de antagonistas, ou seja, aquela que se apoiasse em coisas contrárias evidentes, demonstrando um estudo consciencioso e laborioso do problema. Todos não lhe opõem, senão a negação. Nenhum deles apresenta uma demonstração séria e irrefutável em contrário. Seria presumir demasiado da natureza humana acreditar que ela pudesse transformar-se
subitamente pelas ideias espíritas. A ação dessas ideias não é certamente a mesma nem do mesmo grau em todos os que as professam, mas qualquer que seja o seu resultado, mesmo fraco, representa uma melhora, mesmo que seja apenas o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Isto é o que decorre da simples observação dos fatos. Mas entre os que o compreendem, o espiritismo filosófico, e nele vem alguma coisa mais do que os fenômenos mais ou menos curiosos, os efeitos são outros. O primeiro e o mais geral é o de desenvolver um sentimento religioso, até mesmo naquele que, sem ser materialista, seja indiferente às coisas espirituais. Disto resulta para ele o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo pela morte, longe disso, porque o espírita defenderá a sua vida como qualquer outro, mas uma diferença que lhe faz aceitar, sem queixa nem pesar, uma morte inevitável, como uma coisa antes feliz do que terrível, em virtude da certeza do estado que lhe sobrevirá. O segundo efeito, talvez tão geral como o primeiro, é a resignação em face das vicissitudes da vida. O espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena pode ter 3/4 partes de sua importância, e o homem não mais se perturba tanto com as suas tribulações. Daí mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos, e daí também o afastamento do desejo de abreviar a vida, porque a ciência espírita ensina que pelo suicídio se perde sempre o que se pretende ganhar. A certeza de um futuro que de nós mesmos depende tornar feliz. A possibilidade de estabelecer relações com os seres que nos são caros proporcionam ao espírita uma suprema consolação. Seu horizonte se amplia até o infinito pela visão contínua da vida de além-túmulo, da qual pode sondar as misteriosas profundidades. O terceiro efeito é o de despertar a indulgência para com os defeitos alheios. Mas é necessário dizê-lo, o princípio do egoísmo e tudo que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, mais difícil de se desenraizar. Podemos fazer sacrifícios voluntários, contanto que nada custem e, sobretudo, que não nos privem de nada. O dinheiro exerce ainda sobre a maioria dos homens uma atração irresistível e bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando se trata de suas próprias pessoas. Assim, a abnegação de si mesmo é o sinal mais eminente do progresso. Lindo demais esse item, né, gente? Muita coisa aqui pra gente ver. Vamos lá, eu grifei algumas coisinhas aqui para não passar. Vamos lá voltar. Então, o espiritismo pode se apresentar sobre 3 aspectos diferentes: o das manifestações dos fenômenos, princípio da filosofia e da moral e a aplicação desses princípios. 3 coisas diferentes: fenômeno, a filosofia, a moral e a aplicação, ou seja, a vivência desses princípios. E aí ele vai dizer, daí nós podemos ter 3 tipos de adeptos, ou seja, 3 tipos daqueles que abraçam essas ideias. Primeiro, aqueles que creem nas manifestações, ou seja, eu vi
fui lá, acredito que é uma outra pessoa falando, que já faleceu, mas se limitam a constatar e tudo bem, já vi, né? É uma ciência de experimentação. Esse é o primeiro tipo de adepto. Tem aqueles que compreendem as suas consequências morais. Então quer dizer que nós somos resultado de nossas escolhas e dependendo do que fizermos, nós vamos ter consequências assim. Ah, entendi. Compreendem as consequências morais de suas escolhas. E o terceiro tipo de adepto, ou seja, daquele que conhece e escolhe esta doutrina como um instrumento de crescimento e transformação, são os que praticam ou se esforçam, porque espírita não é santo, e não, as pessoas, mas não é espírita? É. Está no esforço para ser melhor a cada dia. Então, aqueles que praticam ou se esforçam para praticar essa moral são os três tipos de adeptos. Vamos lá. E aí ele diz, assim como tem, né, esses tipos de adeptos, o primeiro, sobre o ponto de vista científico, que acha que é apenas uma manifestação, é uma ciência de experimentação, eles dizem que encaram esses fenômenos como estranhos, né? Cada um vem de uma nova ordem de ideias e que isso é uma manifestação que pode se comprovar cientificamente. Mas que qualquer que seja esse grau de adepto, o primeiro que fica preso, acha que as manifestações é uma ciência de experimentação, aquele que reconhece que tem consequências morais e aquele que se esforça para praticar, todos esses compreendem que essa ideia traz uma nova ordem de consequências que podem ser de modificações profundas no estado da humanidade. Ou seja, é uma ideia que leva a possibilidade de modificar a humanidade, de mexer com a humanidade e fazer uma transformação. E ele diz, está aqui no item dito, que sempre no sentido do bem. Ou seja, qualquer que seja o nível, a classe que esse adepto está, ele reconhece que é uma doutrina, que é uma ideia que leva a modificação da humanidade no sentido do bem. Muito bonito isso, né? Em qual classe de adeptos nós estamos? É bom a gente reler com atenção e refletir, para ver se nós estamos no que crê nas manifestações, ou naqueles que reconhecem as consequências morais, ou se nós já estamos no exercício de praticar essa ideia, essa moral. Ele diz, agora vamos aos adversários, porque assim como tem os adeptos, tem classes, os adversários, nós também podemos classificá-los em três. Tem aquele que nega, porque nega tudo que é novo, né? Não, essa ideia não partiu da nossa mente, do nosso grupo, não veio de mim, não vale. Então, é aquele que nega tudo que é novo, que não partiu de si. Nada viram, nada querem ver, pior ainda, se aprofundar. Então, negam por negar. Dizem que o espiritismo é uma quimera, é uma loucura, é uma utopia, né? Isso não existe, isso é tudo. Acabou. Isso é a primeira classe. Tem o segundo, que, deixa eu ver aqui, que está cá embaixo. Ao seu lado podem ser colocados os que sequer lhe deram um golpe de vista para dizer... Deixa eu olhar isso aí, só por desencargo de consciência, já que eu não estou aceitando, já que eu estou falando mal disso. Deixa eu, pelo menos, me dar o trabalho de dar uma olhada. Tem aqueles que sequer lhe lançam um golpe de vista para desencargo de consciência, a fim de dizer
quis ver e nada vi. Não compreendem, mas não me interessa, não vou me dar nem ao trabalho de checar. E sabem muito bem que geralmente o fazem, não querem aprofundar ou não querem conhecer, porque combatem a ideia, não porque conhece e sabe que ela não é verdadeira, mas por interesses pessoais. Então, assim, o que eu já faço, o que eu já tenho, se essa ideia nova vier, vai intervir nos meus interesses. Então, por motivos de interesse pessoal, não quer nem saber, não se dá nem o trabalho de aprofundar para combater. E tem, esse é o segundo, e o terceiro, aqueles que encontram na moral espírita uma censura demasiada severa para os seus atos ou as suas tendências. Então, aquela voz interna que diz, quando a gente está fazendo algo que não é bom, que não é ético, que não é belo, que chama. Então, quanto mais eu me aprofundar nisso, mais essa voz vai ganhar força. Então, essa moral espírita, ou essa ideia espírita, vai censurar demasiadamente a forma como eu vivo. É como se fosse um holofote naquilo que eu preciso transformar. Então, quero nem saber de ouvir isso aí. Dizer que eu vou colher aquilo que eu plantei, que o meu futuro depende das minhas escolhas de agora, que o que está me acontecendo hoje é fruto de minhas escolhas. Eu não quero nem ouvir falar sobre isso, porque isso pode mexer muito comigo. Porque se eu sei o que eu estou fazendo, se eu sei o que não é bom, que o que eu estou fazendo não é bom, isso pode ter consequências muito dolorosas. Então, vai me incomodar demais. Por quê? Porque vai tocar no meu ponto, nas minhas feridas. As minhas tendências vão ficar evidenciadas. E se levar o espiritismo a sério, isso vai incomodar muito. Então, os primeiros são levados por orgulho e por presunção, porque não partiu de mim, a ideia não é daquilo que eu conheço, o meu grupo, então não quero nem saber. O segundo é pela ambição, porque pode interferir nos meus negócios, naquilo que eu já tenho, então é melhor que essa ideia não se estabeleça. E os terceiros pelo egoísmo, porque vai rebater em questões íntimas muito sérias. Então, continuando aqui, ele vai dizer, compreende-se essas causas de oposição, mas só que elas não têm, nenhuma delas tem nada de sólidos. Todas elas se opõem apenas como uma negação, mas não apresentam uma demonstração séria e irrefutável do que é trazido. Não existe nenhum estudo, não existe nenhuma demonstração séria, com fatos, como a doutrina traz, justificando essa negativa. É apenas a negação pela negação. E continuando aqui, vamos ver mais o que é que eu pontuei aqui. Seria, né, presumir demasiado da natureza humana acreditar que essas ideias que chegam novas fossem ser aceitas ou fossem transformar de uma hora para outra. Não é assim, né? A ação dessas ideias, ela não é do mesmo grau, inclusive para que isso acontecesse, aqueles que as professam. Ou seja, nem todos aqueles que aceitam a ideia espírita, que se dizem espíritas, que se professam espíritas, pensam ou agem da mesma forma, ou estão todos no mesmo grau evolutivo de entendimento, de consciência, né? Mas ele diz, mas mesmo assim, não estando todos nesse mesmo lugar, qualquer que seja o resultado de abraçar essa ideia, ouvir, querer saber, querer conhecer, qualquer que seja o lugar onde se esteja,
o resultado será sempre uma melhora. Vai sempre estar clareando alguma coisa em nós, nos chamando a atenção, nos despertando. Então, qualquer que seja o resultado, mesmo fraco ainda para alguns, ou para a grande massa, representa uma melhora. Deixa eu ver mais o que é que eu pontuei aqui, porque o item foi grande, né? Tem muita coisa. Isso vai dizer assim, que esse efeito é fraco, mesmo ele sendo fraco, mesmo ele ainda não tendo uma amplitude, ele vai ser sempre um resultado de melhora, um resultado bom. Mas ele vai falar daqueles que compreendem o espiritismo filosófico e vê na doutrina, na ideia espírita, algo mais do que um fenômeno, do que algo curioso. Os efeitos são muito diferentes. Primeiro, o mais geral é de desenvolver o sentimento religioso de conexão com o divino, de conexão com Deus, com o luminoso, com o Criador. Isso a gente já ganha, é um grande ganho. Ele diz até mesmo aquele que se diz materialista, que se diz indiferente às ideias espirituais, são tocadas. Daí, desse tocar, resulta que a pessoa passa a ter o quê? Uma ideia diferente da morte, como ele diz aqui, um desprezo pela morte. Não é desprezo no sentido de desejar morrer ou não se importar com a morte. Mas longe disso, ele diz, o espírita defenderá sua vida como qualquer outro. Só que a diferença é que quando esse momento chegar, ele vai entender que é o final de um ciclo de uma experiência. E que ele não deixa de existir, porque o espírito não morre. Quem morre é o personagem. É essa experiência em que ele está vivenciando através deste personagem. Mas ele, individualidade, espírito imortal, continua. Então isso faz com que a morte passe a ser apenas uma fase de uma existência enquanto espírito, que faz parte do processo. E ele diz assim, ao contrário do espírita desejar a morte, ele defenderá sua vida como qualquer outro. Mas, quando chegar o momento, se aproximar, isso não vai ser motivo de temor, não vai ser motivo de queixa. Segundo efeito, outra coisa, né, com relação ao suicídio, né? A gente entende que é uma perda de tempo, que a gente só vai estar adiando, que o que a gente pensa alcançar, que é acabar com o sofrimento, não acaba. Então a gente só vai estar adiando uma situação. Então suicídio é perda de tempo para o espírito. Ele vai continuar, não adianta. Ele só interrompeu aquele sofrimento, mas ele vai ter que voltar para aquele lugar para dar seguimento para o seu processo, para entender o para quê dessa experiência e seguir sem ela, ou seja, sem sofrimento. Deixa eu ver onde é que eu estava mais, me perdi aqui. Ah, tá. Disto resulta para eles... não, o segundo efeito agora, desculpem, aqui, me achei. O segundo efeito, talvez tão geral como o primeiro, é a resignação em face das dificuldades da vida, porque a gente entende que tudo é temporário, que um dia isso vai acabar, que esse sofrimento, que essas dificuldades, elas fazem apenas parte de um período de aprendizado, mas que quando eu tiver aprendido a lição, isso cessa e eu vou para novas lições em que necessariamente não terão esse tipo de sofrimento. Então, uma resignação
frente às dificuldades. Faz ver as coisas, o espiritismo tão alto, que a vida terrena, as dificuldades daqui, elas se tornam algo possível de administrar. Dá mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos, né? Não preciso querer tudo agora, viver tudo agora, porque eu tenho uma eternidade pela frente para conquistar, ou fazer aquilo que se não puder agora eu vou poder fazer depois. E daí também o afastamento do desejo de abreviar a vida, porque como nós falamos, é uma perda de tempo, a gente só vai estar postergando o problema. A certeza de que o futuro, acho que é a coisa mais linda que o Espiritismo nos dá, que a ideia espírita nos traz. O nosso futuro daqui depende de cada um de nós. É o fruto das nossas escolhas de agora, do que eu estou fazendo agora, não vai acontecer quando ele desencarnar. Então, a certeza de que o futuro de nós mesmos depende de nós mesmos. Tornar-se feliz está na minha mão. Ser feliz depende de mim e das minhas escolhas. A possibilidade de estabelecer relações com os seres que nos são caros e que já foram. Eu posso dizer isso, né? Que meu pai já está em outro plano. Então, a certeza de que vai ter esse reencontro e que não acabou e que não deixou de existir. Isso dá uma... É maravilhoso, não pode falar não, se não chora. Então, a possibilidade de estabelecer essas relações com os seres que nós amamos, que nos são caros, é uma consolação, é dizer assim, em breve nós poderemos estar juntos de novo. Seu horizonte se amplia até o infinito pela visão contínua da vida. A vida não se acaba no espaço de 90, 80, 100 anos. Ao contrário, né? E o terceiro efeito é o de despertar a indulgências para com os defeitos alheios. Então, nós aprendemos a ser, né? A compreender que assim como nós cometemos equívocos, o outro também comete. E assim como nós precisamos da misericórdia, da compreensão, da compaixão, nós devemos ter para com o outro, né? Então, é o terceiro efeito que a ideia nos traz. E para finalizar, fechando esse item maravilhoso, ele vai dizer que o quanto ainda é difícil nesse nosso processo que nós estamos, né? Que o egoísmo é algo que é muito enraizado, que é muito difícil da gente desenraizar esse sentimento. Mas que, fazendo, nós podemos até fazer sacrifícios voluntários, né? Mas só tanto que esse sacrifício não nos custe muito, né? Não nos prive de muita coisa, porque ele diz o dinheiro, as coisas materiais ainda exercem sobre a maioria dos homens uma atração muito irresistível e poucos compreendem a palavra supérfluo quando se trata de suas próprias coisas, de si próprio. É difícil a gente entender o que é supérfluo. Mas falou supérfluo, isso não é supérfluo para mim. Mas já a ideia espírita, a doutrina espírita nos leva, nos facilita nessa caminhada, né? De abrir mão dessa tendência ainda muito irresistível do egoísmo, e assim faz com que nós tenhamos uma abnegação de si mesmo, ou seja, que a gente possa abrir mão de si em favor do outro, e que quando nós conseguimos isso, isso é um sinal eminente de progresso. Então, de tudo isso aqui, o que a gente pode dizer é o seguinte: mesmo quando a ideia espírita, como está dito aqui nesse item, ela ainda está de uma forma fraca no nosso entendimento, ela já consegue mobilizar em nós transformações sempre no sentido do bem. Se a gente perseverar, continuar estudando
compreendendo e vivenciando, nós estamos na direção certa para nosso progresso. Cada um de nós fazendo com que, enquanto humanidade, nós possamos progredir e fazer a diferença. Ok, meus amores? Não é ótimo? Se ficou faltando alguma coisa aqui, alguma reflexão, eu sempre, antes de gravar o item seguinte, eu ouço para ver se não faltou alguma coisa, se ficou alguma reflexão aqui que eu me passei. Na semana que vem, quando a gente faz o resumo, eu complemento. E vocês também podem comentar aí nos comentários do vídeo. Vocês podem fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, falar, né? Complementar, esclarecer se alguma coisa foi, alguma ideia, alguma reflexão foi equivocada, porque era assim que nós fazíamos quando estávamos presencialmente, porque nós não somos um grupo de leitura, nós somos um grupo de estudos, em que nós líamos, refletíamos, trazíamos as nossas experiências, trocávamos, e através desse canal a gente tem a possibilidade de fazer isso também nos comentários, porque aí comentando alguma coisa, a gente na semana seguinte traz o comentário, acrescenta, corrige se for o caso, tá bom? Então, aproveitando, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevem para que na semana seguinte, quando na quarta-feira às 19 horas for postado o vídeo, vocês serem notificados. Hoje eu quero, que me deu muita saudade, fiz até uma pesquinha aqui para não me esquecer de ninguém, né? Nós temos aí, vai aparecer a foto das meninas do grupo de estudo das obras básicas, mas eu quero mandar um beijo no coração de Nilda, Miriam, Juliana, Gilmara, Lenildes, Lucinha, Antônia, Dinalva, Meire, Leila, Railda, Rai, Sônia, Ivana, Alicinha, todo mundo, né, que semanalmente tá nesse momento formando essa corrente em coração, um grande coração que é feito através dessa corrente quando nós estamos juntos para dar prosseguimento ao nosso estudo. Então, um beijo no coração de todas do grupo de estudo e todos os que estão nos assistindo aqui pelo canal. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos pelas energias em que somos envolvidos quando buscamos a tua mensagem de amor, que possamos nos sentir sempre envolvidos por ela e que nas nossas escolhas nós possamos conectar os nossos corações ao teu amor, querido Senhor, para que esta seja a melhor escolha. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos. Beijo para Yu também, que faltou falar. Tchau, gente. Até a semana que vem.